Expositivo, terceiro tipo de sermão. Se o temático tira a divisão do tema, o textual tira do texto, expositivo tira da exposição exegética. Por isso que eu fiz questão de falar de hermenêutica hoje e exegese. Por quê? Porque esse é o estilo, esse é a forma de pregar o Evangelho. Não estou desmerecendo o outro, né? Os outros. Igual eu falei, eu uso muito o textual também. Mas o sermão expositivo, gente, é aquele que explora os argumentos principais da hermenêutica através de uma profunda exegese. Faz também uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Então, percebe que tanto no temático é só você ter a ideia e aí você vai ali e pesquisa, e por isso que ele não é tão aceitável, não é tão legal, se ele não estiver bem acompanhado de uma boa exegese e uma boa hermenêutica. O textual, sim, já é tranquilo, né? Porque o temático, gente, é só para situações pontuais. Você que é pastor, que prega na sua igreja, eu sei que eu falo que é difícil, gente, preparar um sermão toda semana, texto é expositivo, dá trabalho, tem hora que você, igual eu falei ontem, leva 2, 3 dias, até 4, vai depender para você conseguir montar todo aquele argumento. O temático até em cima do púlpito ali mesmo você pode montar, entendeu? A diferença é muito grande. Então, o sermão expositivo é uma aula. Por isso que até a igreja, para receber um sermão expositivo, tem que ser uma igreja que gosta de Bíblia. Sabe por quê? Porque usa muito a Bíblia. Quem vê a pregação, eu sugiro que você assista algumas pregações que eu tenho no YouTube. Não estou fazendo propaganda não, gente. Estou querendo que vocês tenham referência. É isso que eu estou falando. Minha intenção. Você vai perceber que eu uso muito texto, muitos versículos, para poder criar, para poder desenvolver aquela ideia. Então, o sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica. Por isso, irmãos que estão fazendo curso de teologia, aproveite cada aula, tá? E poder espiritual, porque é glorioso, sabe? É tão gostoso, é tão maravilhoso quando você termina um sermão e você percebe que aquela palavra de fato trouxe uma transformação na vida das pessoas. É um sentimento maravilhoso. Então, o sermão expositivo é o método mais difícil, apreciado pelos que se dedicam à leitura e ao estudo contínuo da Bíblia. Então, quem não gosta de ler Bíblia, quem não gosta de estudar, passa longe, porque precisa de estudo. Deve ser feito uma análise de línguas, interpretação, pesquisa arqueológica, histórica, geográfica, contextos, comparação de textos, léxico. O que eu estou querendo colocar para você? É claro, isso aqui, quanto mais o público, porque tem também assim, gente, tem que olhar para quem você vai pregar. Você vai lá, um público que não tem essa cultura bíblica de assimilar ideias mais complexas, ele não vai ser edificado também. Então tem muito dessa questão do público, mas por isso que o textual, ele abrange todas essas fases, né? Todas as pessoas. O expositivo é o sermão que eu falo para vocês. Temos que pregar todos os cultos. Às vezes não é possível, dependendo da quantidade de vezes que você prega uma semana, por exemplo. A pregação expositiva seria a forma mais autêntica da pregação e segue a prática dos grandes pregadores do passado, como referências: Santo Agostinho, Lutero, Calvino. Pregadores mais recentes, como eu falei, Nicodemos, o pregador Paulo Júnior, prega só no expositivo, Hernandes Dias Lopes. Então são grandes nomes. Todos os reformadores pregaram expositivamente, Spurgeon e tantos outros aí. Então, se você quer ser um pregador bíblico, explore o expositivo. A mensagem expositiva faz mais das escrituras, contribuindo para o maior conhecimento bíblico, criando maior interesse na Bíblia e não nos assuntos. Então, entende, né? Temático, assunto. Expositivo, Bíblia. O que a Bíblia diz no seu contexto, na sua essência. Temático vai falar de assunto. Então, muitas vezes, por exemplo, o que nós mais vemos hoje, gente, na pregação moderna, é o abandono da exposição.
e um abraço à pregação temática. Por quê? Porque a pregação temática, você tem mais liberdade para tocar a alma das pessoas. A alma. Você percebe que as pessoas saem chorando, as pessoas se derramam. E glória a Deus, porque toca a emoção. Mas são pessoas que muitas vezes não aprofundam na palavra. E o que transforma é a palavra, não é, moça? A pessoa chora agora no culto, totalmente emocionada e tal. Mas não há uma transformação genuína, porque conhecereis a palavra. A verdade é a palavra que transforma. Não é uma palavra motivacional, não é uma pregação motivacional. Eu sou coach. E quem me conhece, até eu já fui julgado, gente, por colegas, você é um pastor coach. Porque a ideia de coach é aquela camarada que vai pregar para o ego e para a emoção. Quem me ouve pregar sabe que essa não é a minha realidade. Por quê, gente? Porque o objetivo da palavra não é tocar a alma, é tocar o espírito. A palavra como espada de dois gumes, ela atravessa onde nenhuma outra palavra atravessa, entende? Então, para o sermão temático, expositivo, planejamento, poder abordar um grande texto em uma passagem curta. Então você consegue trabalhar um texto de 2 capítulos, assim como um de 3 versículos. Interpretação mais fiel, porque você vai às fontes. Análise profunda do texto, você não fica na superficialidade do tema. Unidade, ideias subsidiárias que precisam ser ali agrupadas em ideia principal e ideias secundárias. Não é suficiente apresentar apenas tópicos e divisões. Você precisa mostrar a alma daquele argumento. Não é apenas falar sobre, é a alma do argumento. Está ali por detrás, está mais profundo. É um tempo de aula dos pontos mais difíceis. Então, você vai abordar os pontos mais complexos daquele texto. E tudo bem, é uma abordagem séria. Não é uma abordagem que você vai fazer de qualquer forma. Vou dar um exemplo aqui. Olha os exemplos de um sermão expositivo e você vai perceber que até os exemplos aqui eu precisei de usar 2, 3 slides, enquanto os outros, o temático era só um e o expositivo eu tive que até diminuir a letra porque já tem mais informação. Expositivo. O título: A verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versos 19 a 24. Introdução. Eu posso abordar sobre as problemáticas que envolvem a adoração na igreja. Desde o problema de picuinha dentro do ministério do louvor, que acontece demais, até problemática no aspecto de pessoas despreparadas espiritualmente e coisas, enfim. Então, no sermão expositivo, a interrogação, ela vai ter o termo interrogativo, ele vai ter seu espaço com muita relevância. Porém, o que mais vai sobressair, diferentemente do textual, é a temática lógica. Por quê? Exatamente por causa do estilo. No expositivo, você faz pergunta ao texto e você vai responder. Você vai perguntar ao texto, deixa eu afirmar melhor essa palavra, para não ficar ambígua. Você vai olhar para o texto e vai tirar do texto ali as suas divisões através de uma pergunta. No expositivo, você vai ter uma linha racional, uma linha clara, um tema mais lógico, porque as divisões não vai estar respondendo o tema, por exemplo, ele vai dar argumentando o que o texto diz. Então, por exemplo, em João 4,19, 4, verso 19 a 24, a primeira divisão, percebe? Significado de adoração. Percebe que significado de adoração não é uma resposta a uma pergunta, é uma afirmação. O significado de adoração está expressando a etimologia. Qual a origem do termo adoração? Então, aí eu vou lá no grego, no clássico, e pesquiso. Qual é a origem? Qual o significado de adoração no grego clássico? Serviço público. Aí você fala, cara, nunca imaginei que a palavra adoração poderia significar serviço público. No hebraico, serviço do sacerdócio. No grego, koine, que é um grego mais antigo, prostrar-se
todo argumento. Aquele que morreu era alguém muito particular, ele poderia evitar a morte, tudo que pode ser pleiteado através de sua morte, você vai poder colocar vários argumentos. Segundo, aquele por quem Cristo morreu. Quem foi por quem Cristo morreu? Os pecadores. O sentido dessas palavras, ele morreu por eles, é o sentido que está lá no verso. E em terceira parte, a terceira divisão, o objetivo da morte de Cristo. Primeiro, vou falar de maneira negativa. Qual é o objetivo de uma maneira negativa? Não para induzir Deus a amar os homens. Por quê? Porque Deus ama os homens independente da morte de Cristo. Positivamente, a fim de demonstrar de transformar o homem. Deixei junto ali. A fim de transformar o homem. Transformar como? Justificando. Aí você vai. Justificação é um termo teológico, não é um termo bíblico. Reconciliação já é um termo bíblico que nos reconciliou ao Pai. Salvos da ira de Deus, para nos salvar da ira de Deus, é uma expressão muito utilizada em teologias. E salvo da sua morte. E aí você vai trazer uma conclusão. Nós reconhecemos o significado da cruz? Não representa nada para nós? Quanto nós devíamos amá-lo por causa da sua morte por nós? Era uma pergunta. Então, está aqui uma conclusão de um sermão expositivo. Claro que o sermão expositivo aqui, gente, está condensado, enxugado, porque seria muito grande. Então, considerações aqui finais do sermão expositivo. A pregação expositiva praticamente obriga o ministro do Evangelho a se manter fiel ao texto. Além disso, a congregação que o ouve tem a excelente oportunidade de expandir sua cultura bíblica. Você almeja por uma igreja mais saudável, mais firme e consagrada ao Evangelho? Deseja uma reforma no seu ministério pessoal? Você sonha com uma igreja que ama as Escrituras? Então, dedique o máximo à pregação expositiva das Escrituras. Você percebeu que eu trabalhei ontem e hoje só para falar para você, pastor, e para você que está aprendendo a pregar, vamos pregar expositivamente? Por quê, gente? Porque nós precisamos voltar para a Escritura. Isso aqui é mais do que um curso, gente. Isso aqui é uma convocação para a igreja do Senhor, pelo menos com quantos estão assistindo agora, 27 que estão assistindo agora, voltar para a palavra. Precisamos voltar para a palavra. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual cardápio você quer servir para a sua igreja? Oh, meu Deus do céu, a barriga chegou a roncar agora. Qual cardápio? Qual desses dois? Lembra que eu falei que eu ia fazer um comentário? Eu sei, gente, vai ter um momento e por diversos fatores o cardápio vai ser esse. Pastor Patrick prega assim, às vezes em quando prega. E quando eu chego aqui em casa eu fico arrasado. Às vezes não é por causa que eu não preparei. Às vezes é porque eu não estou legal. Às vezes é porque você, naquele dia, se sente que não foi. E a gente precisa entender isso, meu. Pastor, pregador. A gente vê esses pregadores famosos aí, os vídeos na internet, mas ninguém posta vídeo na internet de uma pregação ruim, não. Ninguém posta lá que errou, não. Para postar na internet só prega o power. Por isso, respeite o seu pastor, honre ele e ame, porque sendo assim, ou assim, é ele que está te dando comida todo culto. Então, honre e ame. Mas a pergunta que eu quero te fazer, que está aprendendo, é: que tipo de cardápio você quer? Se nós pegássemos uma metáfora de que a palavra de Deus é o alimento, a homilética é o preparo, e a pregação é quando você serve. Como estão as suas ovelhas? Essa é a pergunta. Elas estão comendo direitinho? Como você se sente alimentado por aquilo que é pregado? Você se sente edificado? Então, gente, é essa a reflexão. Porque está na hora de servir. Amém? Está na hora de colocar a comida. E nada de servir cardápio ruim. Porque quem estiver fazendo esse curso, de alguma forma, já está pré-selecionado para a administração da nossa comunidade. Porque o irmão da nossa igreja sabe que eu tenho uma certa dificuldade de colocar outras pessoas para pregar, porque eu me mato. Deus sabe que eu faço isso com amor, porque eu amo pregar, gente, eu amo preparar sermão, eu amo escrever. Eu tenho matérias aqui para escrever livros, mas eu nunca parei para organizar, mas eu gosto de escrever meus sermãos.
Então a gente prepara tudo, gente. Aí vem aí para poder comer comida estragada, servir comida estragada, servir comida dormida. O que seria servir comida dormida? Às vezes sermão de outra pessoa que você pega ali e prega, sem ao menos, né, ler antes. Às vezes acontece da pessoa ir lá na internet, baixar um sermão e pregar no altar, sem ao menos parar um tempo para ler, para refletir, para averiguar. Então isso acontece muito. Então não sirva comida dormida, sirva comida quentinha na hora, fresca, e no meu caso até fresca. Geralmente nos meus sermões acontece 2 dias, ou às vezes no dia, dependendo aí, 3 dias antes da pregação.